irmãos, Arxalém de Alxa, começando a segunda parte do jubileus, os últimos tempos, os anos sabático, não é? Então, vamos lá. Quando você tem 7 semanas de 7 anos, você chega com 49, não é? Foi onde nós paramos. Diz que a terra tem que ser santificada, que todas as heranças são restauradas. Então, independente de quem seja como posseiro da terra, o posseiro vai ser removido, a terra volta para o seu antigo legítimo dono. As pessoas que estavam aprisionadas são libertadas, as que estavam escravizadas ganham a liberdade. Então, essa é a determinação do jubileu do Ial, o Eterno. Então, no Vaikra, que é o Levítico, essa conexão profética fazemos com 120 anos que Ial determinou. Então, você tem 120 anos que nós interpretamos como sendo 120 ciclos de jubileus que foram dados sobre a humanidade. Quando Ial fala o homem, no hebraico ele está dizendo a Adão. Adão é o nome do primeiro homem, consequentemente toda a humanidade. Então, 120 vezes 50, você tem o quê? 6.000 anos, não é mesmo? Então, esses 6.000 anos nós dividimos ele na história da humanidade em ciclos de 40 em 40 jubileus. Então, jubileus são 50 anos, não é mesmo? Então, tem jubileu de 50 anos, 2 jubileus de 100, 3 jubileus de 150 e assim por diante. Tá sabendo como é que estão fazendo essa conta? Então, se um jubileu são 50 anos, vai somando os jubileus. Você tem 40 ciclos de 50 anos. Então, 40 vezes 50 dá 2.000 anos. E essa divisão tripla de ciclos de 40 e 40 jubileus, porque a Torá ela vai falar desse ciclo de 40 como uma contagem muito importante. Então, vou dar um exemplo para vocês. Saul reinou sobre Israel 40 anos. Davi reinou sobre Israel 40 anos. Salomão reinou sobre Israel 40 anos. Depois disso, foi dividido absoluto sobre a terra de Israel. Então, o tempo... Entenda, é importante, ó. Saul, ele reina por 40 anos. Davi reina por 40 anos. Enquanto Salomão, 40 anos. Então, você vai ver sobre jejuns 40 anos. Vai ver 3 menções sobre jejum 40 dias. Sobre o Moisés, o nosso mestre, segundo o jejum, 40 dias. Profeta Alial, que é o Elias, também jejuou 40 dias. Então, Yahusha, ou Mashiach, ele esteve jejuando no deserto em oração 40 dias. Então, tudo parece... Não, é 40 dias mostrado que o grande resgatador e libertador de Israel, você vê que ele vive exatamente 120 anos, que é o Moisés, não é? Então, esse tempo foi dividido em 3 etapas de 40, porque ele foi criado no Egito, você sabe, pela filha do faraó. 40 anos ele viveu como príncipe do Egito. Os próximos 40 anos da vida dele, ele passou em Midian, né? A casa do sogro, pastoreando as ovelhas. E nos últimos 40 anos, ele passou peregrinando no deserto com o povo de Israel rumo à terra prometida, a qual ele somente avistou, não a habitou. Então, 40 anos no Egito, 40 anos pastoreando, 40 anos peregrinando, são 3 ciclos de 40 anos, que dá 3 vezes 4, 12, 120 anos, não é? Então, quando houve o dilúvio sobre a terra, choveu 40 dias e 40 noites. Então, a gente tem vários textos para analisar e interpretar a respeito do ciclo dos 40, ou ciclo de 40, não é? Que a gente diz. Então, esses ciclos de 40 têm um conhecimento profundo e muito profético a respeito dos tempos determinados. Agora vamos analisar também que nesse primeiro 40 jubileus,
coloca aqui em separação de 3 fases. A redenção completa. Você tem um conhecimento muito importante para a história da humanidade. Então, no ano 2000 aproximadamente, depois de Adão, você tem um aparecimento de Abraão no cenário mundial. Então, quando ele é escolhido? Porque quando que Abraão é chamado? Não é para mudar completamente o destino da humanidade? Sim. E ele é chamado por volta do ano 2000, depois de Adão. Antes de Yahushua, claro. Antes de Cristo. Então, você vê que Adão, até o nascimento de Abraão, foi 1948, que foi o ano que Abraão nasceu. Depois dos 75 anos, aí faz as contas, você vê que por volta do jubileu do número 40, do primeiro jubileu do número 40, você tem o surgimento do Abraão na história da humanidade. Então, ele muda completamente a humanidade, não é? Então, você vê que a humanidade antes do Abraão é a humanidade depois do Abraão. Agora, depois de Abraão, vão se passar mais 2000 anos ou mais 40 jubileus. E quem é que vai aparecer no cenário mundial? Yahushua. Então, Yahushua nasce com 4000 anos depois de Adão. E aí você tem Yahushua vindo como Mashiach, não é? E trazendo aí uma série de ensinamentos e princípios para nós. E aí, Yahushua, então, ele é o assunto aos céus e ficará até o tempo da restauração. Isso nós encontramos lá em Atos, em descrição. O que acontece é quando passa a ser mais 40 jubileus ou mais 40 anos, mais 2000 anos. Então, de Adão até Abraão, temos 2000 anos. De Abraão até o Mashiach, mais 2000 anos, totalizando 4000 anos. E da vinda do Mashiach, como Mashiach, até o tempo do seu retorno, como sabemos, diz mais 2000 anos. Então você chega nos 120 jubileus completos que coincidem com a história da humanidade. Então, para a humanidade não é, foram dados 6.000 anos, não é? Então, 120 jubileus temos o início, e nesse início do 7º milênio que teremos a restauração de todas as coisas. A devolução da terra ao seu legítimo herdeiro, o Mashiach. O que nós encontramos aqui é chegando-nos nesse tempo. Então, nós estamos vivendo este tempo. A restituição da terra ao seu legítimo dono será feita. Então, no livro de Ruth, o parente mais próximo, Goel, tem o dever de redimir a terra e a mulher viúva, um retrato claro do Mashiach. A terra, a criação, a viúva, a Israel, a humanidade, o Redentor, o Mashiach, bem David, né? Diz. E a Yahushua, como Goel, tem direito legal à herança, mas aguarda o tempo designado pela Torá, que é a lei, a palavra do Pai Yahweh. Ou seja, o Redentor e remidor da criação também marcha, como sendo o remidor da viúva, que no caso é Israel, a humanidade, e ele é o remidor. Quem é o remidor? Por que Yahushua, como Goel, ou como remidor ou redentor, ele tem direito legal à herança, mas ele guarda o tempo determinado na Torá. Jubileu escatológico. Por isso que o Mashiach e Yahushua, primeiro ele veio dizendo que é descendente de Davi. Sim, motivo porque o filho do homem, porque ele sempre se disse o filho do homem. Ele falava de si mesmo como sendo o filho do homem. Então, quando ele diz no hebraico, ele está dizendo Ben Adam. O que ele está dizendo? Ele diz o filho do homem. E ele tem legitimidade como Goel, como descendente da humanidade para isso, porque ele é o enviado, o Mashiach, que no hebraico significa o enviado, o ungido do Pai. Então, após será restaurada, os usurpadores serão expulsos,
A terra será redimida e o reino será plenamente manifesto, porque a terra é um reino. A terra é de Iau, mas foi entregue ao homem. Os céus são os céus de Iau, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Tailim, Salmos 115, 16. Anota e leia. Iau criou a terra e a confiou ao homem, Adão, como representante da sua vontade. Adão foi o administrador original, colocado para guardar e cultivar. Bereshit, Gênesis 2:15. Mas pecou e entregou autoridade ao adversário. Lucas 4:6. A terra é de Iau, mas foi entregue ao homem que a perdeu. Por isso, um novo homem justo e sem pecado precisa reavê-la. O Mashiach, não é? Então, ele está vindo, ele está voltando. Muito em breve ele estará voltando. Então, o Hassatã diz os reinos do mundo, porque a mim foram entregues. E aí, então, a terra, ela é do Iau, mas foi entregue ao homem que a perdeu. Por isso, o Adão, o primeiro Adão, que é o Mashiach, justo e sem pecado, quem será o último Adão? O último Adão é Mashiach, não é? Então, o Mashiach é o dono, o posseiro, o legítimo dono da terra. Então, o direito da redenção segundo a Torá. Goel diz: se teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, virá o seu resgatador e resgatará o que o seu irmão vendeu. Vai Krá, Levítico 25:25. Quando um israelita perdia sua terra, eles iam a resgatar. Então, entendendo essa profundidade desse ensino, colocamos aqui para você entender. Coloca alguma coisa aí nos comentários, ver se você está entendendo ou quer perguntar alguma coisa. No próximo a gente dá ênfase no que você comentar aí. Então, importante comentar. Goel tinha o direito legal de redimir a herança. Então, essa redenção era um ato de justiça. Porque quando um israelita pedia sua terra, o parente mais próximo, Goel, tinha o direito legal de redimir a herança. Essa redenção era um ato de justiça e misericórdia. Um resgate da herança original, um tipo messiânico. Então, porque eu sei que o meu Redentor vive e no final se levantará e voltará e resgatará a terra, nos tirará da posse do maligno, porque o mundo jaz no maligno, não mais jazerá. Então, o próprio Iof, que é Jó, num momento de aflição, profetiza que o Redentor se levantará e voltará a tomar posse. Ele é o Redentor, ou seja, ele é o verdadeiro e legítimo dono da terra e da humanidade. Então, ele se levantará e voltará e nos resgatará. Então, todo aquele que tiver fé, que crer, que confessar com sua própria boca que Yahushua, o Mashiach, veio, viveu nesta terra, pereceu por nós, a humanidade, e que foi ressuscitado pelo Pai no terceiro dia, ele mesmo sendo estrangeiro, sendo gentil como nós, não sendo hebreu, ele será considerado como se fosse hebreu. Isso diz em Romanos 10, 9, 12. Então, leia a palavra e estamos no limite. Siga a sequência para assistir a terceira parte desse assunto. Maravilhoso estudo, não é mesmo? Até lá!